Fala galera do Jus, tudo certo com vocês? Sejam bem-vindos. Está começando o 22º episódio da Lei 6.406, que trata das sociedades por ações. E hoje nós vamos dos artigos 230 até o artigo 246. Mas antes de começarmos, galera, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações dos novos episódios. E vamos lá. Direito de retirada. Artigo 230. Nos casos de incorporação ou fusão, o prazo para o exercício do direito de retirada, previsto no artigo 137, inciso 2, será contado a partir da publicação da ata que aprovar o protocolo ou justificação, mas o pagamento do preço de reembolso somente será devido se a operação vier a efetivar-se. Direitos dos debenturistas. Artigo 231. A incorporação, fusão ou cisão da companhia emissora de debêntures em circulação dependerá da prévia aprovação dos debenturistas, reunidos em assembleia, especialmente convocada com esse fim. Parágrafo 1º. Será dispensada a aprovação pela Assembleia se for assegurado aos debenturistas que o desejarem, durante o prazo mínimo de 6 meses a contar da data da publicação das atas das Assembleias relativas à operação, o resgate das debêntures de que forem titulares. Parágrafo 2º. No caso do parágrafo 1º, a sociedade cindida e as sociedades que absorverem as parcelas do seu patrimônio responderão solidariamente pelo resgate das debêntures. Direitos dos credores da incorporação ou fusão. Artigo 232. Até 60 dias depois de publicados os atos relativos à incorporação ou à fusão, o credor anterior por ela prejudicado poderá pleitear judicialmente a anulação da operação. Findo o prazo, decairá o direito ao credor que não o tiver exercido. Parágrafo 1º. A consignação da importância em pagamento prejudicará a anulação pleiteada. Parágrafo 2º. Sendo ilíquida a dívida, a sociedade poderá garantir-lhe a execução, suspendendo-se o processo de anulação. Parágrafo 3º. Ocorrendo, no prazo deste artigo, a falência da sociedade incorporadora ou da sociedade nova, qualquer credor anterior terá o direito de pedir a separação dos patrimônios para o fim de serem os créditos pagos pelos bens das respectivas massas. Direito dos credores na cisão. Artigo 233. Na cisão com a extinção da companhia cindida, as sociedades que absorverem parcelas do seu patrimônio responderão solidariamente pelas obrigações da companhia extinta. A companhia cindida que subsistir e as que absorverem parcelas do seu patrimônio responderão solidariamente pelas obrigações da primeira anteriores à cisão. Parágrafo único. O ato de cisão parcial poderá estipular que as sociedades que absorverem parcelas do patrimônio da companhia cindida serão responsáveis apenas pelas obrigações que lhes forem transferidas, sem solidariedade entre si ou com a companhia cindida, mas, nesse caso, qualquer credor anterior poderá se opor à estipulação em relação ao seu crédito, desde que notifique a sociedade, no prazo de 90 dias, a contar da data da publicação dos atos da cisão. Averbação da sucessão. Artigo 234. A certidão, passada pelo registro do comércio, da incorporação, fusão ou cisão, é documento hábil para a averbação nos registros públicos competentes da sucessão decorrente da operação, em bens, direitos e obrigações. Capítulo 19. Sociedade de economia mista. Legislação aplicável. Artigo 235. As sociedades anônimas de economia mista estão sujeitas a esta lei, sem prejuízo das disposições especiais de lei federal. Parágrafo 1º. As companhias abertas de economia mista estão também sujeitas às normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários. Parágrafo 2º. As companhias de que participarem majoritária ou minoritariamente a sociedade de economia mista estão sujeitas ao disposto nesta lei, sem as exceções previstas neste capítulo. Constituição e aquisição de controle. Artigo 236. A constituição de companhia de economia mista depende de prévia autorização legislativa.
Parágrafo único. Sempre que a pessoa jurídica de direito público adquirir, por desapropriação, o controle de companhia em funcionamento, os acionistas terão direito de pedir, dentro de 60 dias da publicação da primeira ata da Assembleia Geral realizada após a aquisição do controle, o reembolso das suas ações, salvo se a companhia já se achava sob controle, direto ou indireto, de outra pessoa jurídica de direito público ou, no caso de concessionário de serviço público. Objeto. Artigo 237. A companhia de economia mista somente poderá explorar os empreendimentos ou exercer as atividades previstas na lei que autorizou a sua constituição. Parágrafo 1º. A companhia de economia mista somente poderá participar de outras sociedades quando autorizada por lei no exercício de opção legal para aplicar imposto sobre a renda ou investimentos para o desenvolvimento regional ou setorial. Parágrafo 2º. As instituições financeiras de economia mista poderão participar de outras sociedades, observadas as normas estabelecidas pelo Banco Central do Brasil. Acionista controlador. Artigo 238. A pessoa jurídica que controla a companhia de economia mista tem os deveres e responsabilidades do acionista controlador. Artigos 116 e 117. Mas poderá orientar as atividades da companhia de modo a atender ao interesse público que justificou a sua criação. Administração. Artigo 239. As companhias de economia mista terão obrigatoriamente conselho de administração, assegurado à minoria o direito de eleger um dos conselheiros, se maior número não lhes couber pelo processo de voto múltiplo. Parágrafo único. Os deveres e responsabilidades dos administradores das companhias de economia mista são os mesmos dos administradores das companhias abertas. Conselho Fiscal. Artigo 240. O funcionamento do Conselho Fiscal será permanente nas companhias de economia mista. Um dos seus membros e respectivo suplente será eleito pelas ações ordinárias minoritárias e o outro pelas ações preferenciais, se houver. Correção monetária. Artigo 241. Revogado. Falência e responsabilidade subsidiária. Artigo 242. Revogado. Capítulo 20. Sociedades coligadas, controladoras e controladas. Seção 1. Informações no relatório da administração. Artigo 243. O relatório anual da administração deve relacionar os investimentos da companhia em sociedades coligadas e controladas e mencionar as modificações ocorridas durante o exercício. Parágrafo 1º. São coligadas as sociedades nas quais a investidora tem influência significativa. Parágrafo 2º. Considera-se controlada a sociedade na qual a controladora, diretamente ou através de outras controladas, é titular de direitos de sócio que lhe assegurem, de modo permanente, preponderância nas deliberações sociais e o poder de eleger a maioria dos administradores. Parágrafo 3º. A companhia aberta divulgará as informações adicionais sobre coligadas e controladas que forem exigidas pela Comissão de Valores Mobiliários. Parágrafo 4º. Considera-se que há influência significativa quando a investidora detém ou exerce o poder de participar nas decisões das políticas financeira ou operacional da investida, sem controlá-la. Parágrafo 5º. É presumida a influência significativa quando a investidora for titular de 20% ou mais dos votos conferidos pelo capital da investida, sem controlá-la. Seção 2. Participação recíproca. Artigo 244. É vedada a participação recíproca entre a companhia e suas coligadas ou controladas. Parágrafo 1º. O disposto nesse artigo não se aplica ao caso em que ao menos uma das sociedades participa de outra, com observância das condições em que a lei autoriza a aquisição das próprias ações. Artigo 30, parágrafo 1º, alínea B. Parágrafo 2º. As ações do capital da controladora, de propriedade da controlada, terão suspenso o direito de voto. Parágrafo 3º. O disposto no parágrafo 2º do artigo 30 aplica-se à aquisição de ações da companhia aberta por suas coligadas e controladas. Parágrafo 4º. No caso do parágrafo 1º, a sociedade deverá alienar, dentro de 6 meses, as ações ou cotas que excederem do valor dos lucros ou reservas, sempre que esses sofrerem redução. Parágrafo 5º. A participação recíproca, quando ocorrer em virtude de incorporação, fusão ou cisão ou da aquisição pela companhia
do controle de sociedade deverá ser mencionada nos relatórios e demonstrações financeiras de ambas as sociedades e será eliminada no prazo de máximo 1 ano. No caso de coligadas, salvo acordo em contrário, deverão ser alienadas as ações ou cotas de aquisição mais recente ou, se da mesma data, que representem menor porcentagem do capital social. Parágrafo 6º. A aquisição de ações ou cotas de que resulte participação recíproca com violação ao disposto neste artigo importa responsabilidade civil solidária dos administradores da sociedade, equiparando-se, para efeitos penais, à compra ilegal das próprias ações. Seção 3. Responsabilidades dos administradores e das sociedades controladoras. Administradores. Artigo 245. Os administradores não podem, em prejuízo da companhia, favorecer sociedade coligada, controladora ou controlada, cumprindo-lhes zelar para que as operações entre as sociedades, se houver, observem condições estritamente comutativas ou com pagamento compensatório adequado e respondem perante a companhia pelas perdas e danos resultantes de atos praticados com infração ao disposto neste artigo. Sociedade controladora. Artigo 246. A sociedade controladora será obrigada a reparar os danos que causar a companhia por atos praticados com infração ao disposto nos artigos 116 e 117. Parágrafo 1º. A ação para haver reparação cabe: alínea A. Acionistas que representem 5% ou mais do capital social. Alínea B. A qualquer acionista, desde que preste caução pelas custas e honorários de advogado devidos, no caso de vir a ação ser julgada improcedente. Parágrafo 2º. A sociedade controladora, se condenada, além de reparar o dano e arcar com as custas, pagará honorários de advogado de 20% e prêmio de 5% ao autor da ação, calculado sobre o valor da indenização. Galera, é isso aí. Esse foi o 22º episódio da Lei 6.404, que trata das sociedades por ações. Se você chegou até aqui e curtiu esse episódio, deixe seu like e compartilhe com seus melhores amigos. Até a próxima, um forte abraço e tchau!